E é muito interessante isso que ele está falando, né? Porque a gente já tem que ter isso na nossa vida, que um pequeno erro, isso é Aristóteles que fala, um pequeno erro no comecinho vai ficar enorme no final. Então não tem como. Então olha só, primeiro foi um não à igreja, eu fico com Cristo, né? Tudo bem, eu fico com Cristo, mas eu não aceito a igreja. Só que a igreja é a face de Cristo. Então isso não se sustenta. A partir do momento que você rompe com a igreja, eu aceito Cristo. Não, no futuro você vai falar, eu fico com Cristo Deus, é a cabeça, mas não fico com Cristo. Você quer a cabeça, mas não quer o corpo, né? Eu quero ficar só com a cabeça, né? Não... E aí então eu fico com Deus, mas não fico com Cristo, depois nem com Deus eu fico, e aí a gente está nessa situação toda e a gente não consegue mais, a não ser que a gente estude, ou agora nesse programa, né, que a gente pode levar isso para as pessoas, descobrir as maravilhas que a igreja fez. Nessa época que o pessoal tenta apagar, né? Dentro da ciência, sim, professor, o que a gente poderia trazer, uma invenção que a igreja ajudou ou que algum homem da igreja, né, teve na Idade Média, assim? Nós temos muita coisa, não só na Idade Média, viu? Isso chega até hoje, né? Isso não parou, né? Que às vezes a gente fica um pouco restrito, né? Pensando, às vezes, até nessa coisa de defender a igreja, de mostrar. O antigo bispo de Campinas, né? O Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, né? Que foi bispo de Campinas, ele escreveu na década de 40, ele era reitor do Seminário de São Paulo, e ele escreveu um livrinho sobre filosofia da educação. E ele dizia assim que a melhor apologia da igreja é a apresentação da sua história. A igreja não precisa de ninguém para defendê-la, basta contar a história dela, que qualquer pessoa de bom senso já vai entender que as coisas ali se ligam, se juntam, os pontos estão todos interligados e pronto, não precisa de mais nada. E isso serve para a igreja no passado e no presente, né? A igreja sempre teve esse interesse científico. Se a gente olhar para a Idade Média, por exemplo, o sistema universitário, ele foi fundado, ele foi criado a partir das escolas monacais. Surgiu de dentro dos mosteiros e a partir também das escolas episcopais. Os bispos, em geral, sustentavam ao lado das suas catedrais, ou às vezes até dentro das suas catedrais, dentro das dependências da própria catedral, escolas para as crianças ali, da cidade onde a catedral se encontrava. Os mosteiros faziam o mesmo. É a partir dessas instituições de ensino que vão nascer as universidades medievais, né? Então, a igreja é acusada de ser obscurantista, mas quem mais promoveu, salvaguardou e preservou a educação, né, na Idade Média foi a igreja, né? Basta a gente pensar, no ano 476 o Império Romano caiu. O que aconteceu? Os bárbaros tomaram conta da Europa. Em termos de instituição política e jurídica, não sobrou nada. A Europa virou uma coxa de retalhos com povos que, inclusive, eram antagônicos entre si. Os bárbaros não se entendiam, inclusive, entre si. O único ponto capaz de catalisar esses bárbaros e trazê-los à luz da civilização, aí sim é um iluminismo de verdade, foi a Igreja Católica. A Igreja, quando a gente diz que ela construiu a civilização, ela construiu primeiro porque ela salvou o que havia de bom da civilização clássica. Então, aquilo que havia de bom da filosofia grega, do direito romano, da arquitetura, das artes, isso foi preservado pela Igreja, foi preservado grandemente, inclusive, pela obra dos monges, né? São Bento, ele viveu nessa época da queda do Império Romano, ele fundou os monges beneditinos. Os mosteiros beneditinos eram refúgios não só espirituais, eram refúgios culturais, né? Aquilo que havia da cultura romana que estava sob a ameaça dos bárbaros, porque os bárbaros, em sua maioria, eram, inclusive, analfabetos. Para eles, um livro não tinha valor nenhum, servia para acender fogueira, né? Quando muito, né? Então, quer dizer, não tinha tanta importância. Então, quer dizer, quem é que vai preservar isso? A Igreja. A Igreja vai educar esses bárbaros, a Igreja vai alfabetizar esses bárbaros, a Igreja vai ensiná-los em muitos lugares. Na França, por exemplo, muitos dos bárbaros ali que viviam na França, eles aprenderam técnicas de cultivo da terra, né, a prática da agricultura, com os monges, né, que ensinavam esse tipo de coisa. Não é só um ensinamento espiritual, mas é um ensinamento cultural, é um ensinamento prático para a vida, né? Então, isso veio da Igreja. A Igreja salvou isso aí. E é interessante que alguns bárbaros convertidos ao cristianismo, eles não deixaram de ser bárbaros da noite para o dia. Às vezes eles continuavam atacando, continuavam... Né? Os costumes ainda eram bárbaros, ainda a educação não era, né, uma educação tão elevada,
Mas, ainda assim, é interessante ver essa interação dos bárbaros com a igreja. Tinha povo bárbaro que, quando invadia um território, há relatos muito interessantes disso, que como eles gostavam dos padres, dos bispos, porque os romanos, os cidadãos romanos, quando olhavam para a cultura do bárbaro, falavam, é um indivíduo que não sabe falar direito, não sabe ler, não sabe escrever, não tem nada da minha cultura. O que aconteceu com os romanos? Um êxodo urbano imenso, eles fugiram das cidades e foram viver nas vilas romanas, nas suas vilas, para se afastar dos bárbaros. E quem acolhe esses bárbaros? Os homens de igreja. E aí é interessante que os bárbaros desenvolvem uma estima, ainda ao modo bárbaro, mas muito interessante. Quando eles invadiam cidades, às vezes eles saqueavam as cidades e pegavam os livros todos e levavam de presente para os padres, né? Davam de presente para os monges, né? Dizendo, olha, né, a nossa maneira de agradá-los. É uma maneira não das mais adequadas, né? Mas, enfim, muita coisa acabou sendo preservada graças a isso. Então, a igreja ela cultivou, né, essas instituições, instituições inclusive para meninas, né? Se você pegar a sociedade romana, ainda é uma sociedade onde a mulher, embora ela tivesse uma certa liberdade, você não ouve falar de instituições educativas voltadas para mulheres, né? Mas na mão da igreja você já vai ver isso, né? Monjas que educavam meninas, né? Nós vamos ver quantas santas eram meninas que foram enviadas pela família para serem educadas e depois quiseram permanecer, né, no mosteiro, né? A gente já falou dela aqui uma vez, né? A grande doutora da igreja aí da Idade Média, né? Que é Santa Hildegarda de Bingen. Ela foi enviada para ser educada no mosteiro e depois ela gostou tanto da vida no mosteiro que ela quis ficar. E ficou religiosa, se tornou grande santa, doutora da igreja, né? Então, isso é um exemplo dessa amizade da igreja com a ciência. Fora as grandes traduções, as traduções dos clássicos que nos chegaram até hoje, clássicos gregos, clássicos romanos, só foram preservados graças à obra dos monges copistas, que preservaram, né? Os originais já não existem, mas as cópias fidedignas, né? Fidelíssimas daquilo que existia, elas chegaram até nós graças à igreja.